Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Prof. Ana Paula, da Escola Bíblica da Igreja Encontros de Fé. Faz tempo que a gente não se encontra, né? E a gente veio hoje aqui para falar um pouquinho da obra de Deus. Eu quero convidar a todos vocês a fecharem os olhinhos para a gente orar um pouquinho antes de começar. Vamos lá? Senhor Jesus, abençoa cada família, cada criança que está nessa hora nos assistindo. Que essa palavra vá de encontro a muitas e muitas e muitas crianças que estão te aguardando, que estão te honrando e estão esperando a volta presencial da nossa escolinha. Que cada um tenha dentro do seu coraçãozinho sementes do bem sendo plantada. Senhor, abençoa todas as famílias e livra todas as famílias do mal que hoje nos aflige. Em nome de Jesus, amém. Bom, hoje eu vim falar aqui um pouquinho sobre uma aliança que Deus fez com as pessoas da terra. Ele fez, na verdade, essa aliança com Noé, mas porque Noé e sua família, eles estavam representando toda a humanidade quando Deus quis fazer essa aliança. Mas qual será a aliança, né, que Deus quis fazer e por quê? Bom, houve uma época em que o Criador estava muito triste com as criaturas porque elas estavam fazendo muitas coisas ruins. Eles estavam vivendo tudo aquilo que não era o que Deus queria que a humanidade vivesse. Eles estavam feios. E aquele mundo estava ficando muito escuro. O céu, quando a gente olha, ele só fica escuro quando vai acontecer alguma tempestade, né? Mas no normal, o céu sempre é azul, celeste, lindo, né? O céu, ele é claro, ele não é escuro. E naquela época, Deus estava muito triste, porque as pessoas não estavam fazendo as coisas como ele queria. Então, ele decidiu que ia acabar com aquele mundo, porque ele estava decepcionado, estava triste e ele não conseguia mais olhar o mundo da forma que estava vendo. Ele não conseguia mais olhar tudo aquilo que ele tinha criado, tudo que era tão belo e tivesse tão escuro. Então, o que ele fez? Ele conversou com Noé, porque ele, ao observar, ao ele ver os seus filhos na terra, ele via que Noé e sua família faziam de tudo para agradar ele. Eles viviam no caminho certo, eles faziam todas as coisas que Deus queria que os humanos fizessem, que a humanidade fizesse. Então, ele ordenou a Noé que Noé construísse uma arca muito grande. Uma arca muito grande. E que ele fosse falando para as outras pessoas que aquela arca estava sendo construída porque, como Deus estava muito triste com a humanidade, que ele iria acabar com tudo com um grande dilúvio, uma grande tempestade, ia chover tanto que ia alagar todo o mundo, toda a terra ia ser alagada. Então, o que aconteceu? Deus ainda quis dar uma chance para as pessoas se redimirem, para as pessoas
que elas quisessem pedir perdão, né? E que mudassem, que elas realmente mudassem e fossem seguir os caminhos que Deus queria. Então ele construiu essa arca, mandou Noé construir essa arca muito grande, que coubesse muitas pessoas, porém foram muitos poucos que foram. Na verdade, praticamente apenas Noé e sua família e os animais que Deus pediu que ele levasse. Então, quando começou o dilúvio, quando começou a tempestade, o mar foi subindo, as águas foram todas subindo e a arca também foi ficando lá para cima. E apenas quem estava na arca que ficou vivo. Noé e sua família ficaram lá na arca, né, por 40 dias e por 40 noites. Em todo esse tempo, Noé ficou lá dentro esperando que aparecesse novamente a terra. Então, até que chegou um dia que Deus viu que Noé não tinha desistido também, continuava honrando, né, honrando tudo aquilo que Deus ensinou. Então, apesar de Deus ter ficado muito triste, muito com toda aquela destruição, ele ainda, olhando para Noé e sua família, vendo que eles ficaram ali fiéis junto com ele, fazendo tudo como ele queria, então ele proclamou assim, ele quis fazer uma aliança com as pessoas. Ele quis fazer uma aliança junto com Noé. E que aliança será que foi essa? Por que será que a prof está usando, um broche com arco-íris? E também lá atrás da prof tem um lindo arco-íris nas nuvens. O que será? Quando a tempestade passou, o céu se abriu e o Senhor fez uma aliança com a humanidade, que nunca mais seriam destruídos por dilúvios como aquele. A terra nunca mais ia ser destruída com uma tempestade, com um dilúvio de água tão grande quanto foi aquele. E o que ele fez? O que era aliança? Essa aliança serviria para Deus lembrar, né, que quando fosse dar outro dilúvio, iria aparecer o arco-íris, para que ele lembrasse que estava na hora de parar, né, de mandar parar de chover, porque Deus pode tudo, né? Tanto ele pode colocar uma chuva, né, muito forte na terra, como ele em um minuto ele pode fazer parar, né? Então, ele quis fazer essa aliança com Noé, ele quis fazer essa aliança com os seus filhos, ele quis fazer essa aliança com a humanidade, porque Deus nos ama, porque Deus ama cada filho, ele ama a sua humanidade, ele ama tudo que ele fez para nós, né? E o que ele queria? Ele queria e quer que a gente sempre cumpra com tudo que a gente promete para ele. O que ele quis e quer? Essa aliança tanto vai servir para ele sempre lembrar que, né, que ele não vai mais deixar a humanidade morrer por dilúvio nenhum. E também ele quer fazer com que a gente lembre do amor dele por nós, que Deus é tão bom, tão generoso, que ele mesmo sofrendo, porque ele sofreu muito para destruir o mundo com esse dilúvio,
Mas mesmo ele fazendo tudo isso, ele ainda pensou em pedir para Noé fazer essa arca para salvar a humanidade, para salvar as pessoas e para dar continuidade em tudo que ele criou. A Prof quer perguntar uma coisa para vocês, tá? Vocês são obedientes a Deus? A Bíblia diz que Jesus vai voltar em uma época muito parecida com a que Noé viveu. E que o mundo, a humanidade, vai mais uma vez ter muitas aflições, muitas provações. E cabe a nós estar prontos para esperar, né, essa vinda. Vocês aí, vocês estão prontos? Vocês estão cumprindo com a aliança feita por Noé? Vocês estão cumprindo com os mandamentos que ele deixou? Vocês estão cumprindo com tudo aquilo que agrada a Deus? Noé foi salvo com a sua família porque ele agradava a Deus. Ele fazia tudo para agradar a Deus. Ele não saía fora do que Deus queria, do que Deus ensinava. Ele não estava naquele mundo feio e escuro. Ele seguia os passos de Deus. Por isso ele foi salvo. E vocês em casa? Vocês estão cumprindo? Vocês estão obedecendo? Vocês estão fazendo a parte de vocês? Deus vai salvar todos aqueles que crerem e andarem com Ele, assim como Noé. Nosso Deus, Ele é fiel e Ele cumpre com o que Ele diz. E Ele fala que Ele vai salvar todos aqueles que andam com Ele e que crê nele. Porque a palavra crer é a gente crer, é a gente saber que mesmo com uma tempestade muito feia, mesmo quando a gente fica assim, ó, com medo, quando dá trovão, quando dá aquela chuva muito forte, que a gente tem medo do barulho que faz lá fora, mas a gente crê que Deus vai fazer parar na hora certa. A gente vai ficar aflito, mas a gente tem que saber que Deus vai cessar aquela chuva, porque o arco-íris vai vir, porque depois de toda aquela tempestade, Ele deixou para nós um arco, uma aliança feita com Noé, para todos nós. Então, depois que passar toda essa tempestade, a gente vai ver essa maravilha que é o arco-íris, com essas cores lindas, com essa claridade linda e com esse céu lindo que vai ficar. Aquele dia que apareceu o arco-íris foi o dia mais lindo do Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque foi quando Deus estabeleceu a sua primeira aliança com a humanidade. Depois dessa, Deus também fez outras alianças, mas essa foi a primeira aliança que Deus fez com a humanidade e com a terra. Hoje assim, ó, toda a beleza daquele dia que ele sentiu, que ele viu, que foi quando ele colocou esse arco sobre as nuvens e que esse arco se transformou num arco-íris com suas cores lindas, vibrantes e maravilhosas. A beleza daquele dia, ela pode também voltar. Sabem como? A cada vez que alguém se arrepende dos pecados, se arrepende de tudo que está fazendo de errado e estabelece uma aliança com Deus, aquele dia volta a esquentar dentro da gente, esquentar dentro de Deus. Deus sente muita alegria
quando alguém se arrepende dos seus pecados, quando alguém faz uma aliança com Deus, quando Deus consegue recuperar alguém que está longe dele, quando as pessoas se arrependem e as pessoas compreendem que Jesus é o caminho, que Deus é o único que pode transformar vidas. Então ele se alegra muito com isso, ele se alegra muito com o arrependimento, ele se alegra demais e ele fica feliz quando a gente estabelece alianças com ele. Mas prestem atenção, a prof vai falar mais uma coisa bem rapidinho. Todos os meses chegam para nós um papelzinho na caixinha do correio, né? Que é para pagar a conta de água e a conta de luz, né? Por que será que a CE manda essa folhinha, esse papelzinho com a nossa conta? Por que será? Porque a CE quer nos lembrar do nosso compromisso como cidadão que usou a energia elétrica durante todo o mês. Então a CE quer nos lembrar que a gente tem um compromisso com eles naquele dia de pagar a nossa conta de luz para que eles possam continuar nos deixando ter luz ou água. E assim é as nossas alianças com Deus. Para que Deus continue fazendo o melhor por nós, a gente também tem que lembrar das alianças feitas com Ele. Então, a nossa aulinha hoje, né, falou sobre a aliança, sobre o arco-íris, né, o significado do arco-íris e essa aliança que Deus fez com a gente, né, com a humanidade.